Assim, vou mostrar aqui o estudo preliminar de caminho de acesso. Esse é um caminho de acesso que a gente fez usando o Google Earth para descobrir os volumes de corte-aterro para suavizar as rampas e alargar o acesso. Então, a gente traçou essa linha no Google Earth e nosso objetivo é descobrir o volume de corte-aterro, né? E saber quanto custa fazer o melhoramento dessa estrada para que os caminhões e os equipamentos trafeguem com segurança. Então, traçado o caminho, você tem ele aqui, né? Você consegue exportar do Google Earth em esse formato aqui, KML. KML, para quem não conhece, eu vou colocar o tutorial aqui, ó, do Google na tela. Ele explica como que é um formato. É um formato texto, né? E aqui ele coloca como que ele forma os pontos, né? Então, ponto está aqui, aí a coordenada, latitude e longitude e a elevação. E esse que é o problema, né? A elevação ela vem zero. E aí a gente não consegue fazer. Então, o que que acontece? A gente tem que buscar a elevação de cada ponto. Existem repositórios com que você consegue retornar a elevação de cada ponto quando você atribui as coordenadas, né? E também existe uma API para fazer isso. Eu vou mostrar aqui no meu repositório uma aplicação Python que faz isso. Então, esse é o meu repositório. Desculpe. Antes, eu vou mostrar aqui como que veio a parte do KML de acesso, que veio com as coordenadas e zero. Coordenadas e zero. Então, assim, realmente vem zero. Isso aqui é a prova de que o problema que eu enfrentei. E aqui está a API, né? API elevation.py. Ela está nesse repositório, KML-Earthworks. Ele é um repositório público, qualquer um pode consultar. Então, o que acontece? Ele vai lá, nessa URL, e ele tem uma função Python que ele entrega as coordenadas e ele devolve a elevação, né? Então, o código está todo aqui e o objetivo é encontrar o Z, que é a elevação em metros. Feito isso, a gente precisa juntar tudo isso. A gente precisa juntar coordenadas e elevação. Para isso, o que a gente usa? A gente usa outra aplicação Python, que é um construtor de data frames. Data frames é uma lista, como se fosse um Excel do Python, que a gente chama de pandas, né? E nesse ponto ele vai construir e a gente já vai ter todas, por exemplo, as coordenadas mapeadas com suas respectivas elevações. Aí, a partir disso, é só fazer a conta, tá? Eu vou mostrar aqui o README completo, que ele mostra o passo a passo da aplicação. Então, quando você lê o README, ele está aqui todos os passos, desde o upload até o final. Então, o que acontece? A gente eleva o KML e ele transforma em estacas a cada 20 metros, que é um padrão de rodovias. Ele coloca as elevações a partir dessa EPI e aí ele calcula volumes, né? E ele faz balanço de massa e ele gera visualização em gráficos. E depois você pode exportar isso em Excel ou um PDF, né? O que foi usado para fazer essa aplicação? Foi usado esse framework do Python, que ele desprensa o front-end, ele é muito rápido, muito fácil de fazer. Plotly, que é uma ferramenta de visualização muito boa. Pandas e NumPy. E uma das coisas mais importantes agora, que é o Cloud, né? Essa ferramenta ela foi feita em horas, né? Não sei exatamente quanto, mas de 2 a 3 horas. Eu coloquei um plano de ação das ferramentas, do problema que eu queria e como que eu queria resolver esses problemas. E o Cloud ele começou a fazer isso. Eu iniciei fazendo isso no Jupyter Notebook, né, de uma maneira um pouco mais simples, depois eu evoluí para esse framework do Streamlit. Aqui está a estrutura do projeto e como que ele roda, né? Agora vamos aqui para a aplicação propriamente dita. Aqui está o local na web dele, né? Então basta digitar isso aqui que você encontra. Aqui tem os parâmetros da estrada que você quer, né? Largura, máxima inclinação, as inclinações de corte-aterro
e o máxima altura de corte e aterro também, né? Aqui é a área que você precisa importar o seu arquivo ou usar um arquivo que já tem, né? Para facilitar, a gente usa o arquivo que já tem, a gente roda a análise e ele vai lá naquela API, povoar a altura e te entregar. Aqui ele já entregou, é um caminho pequeno, 700 e poucos metros. Ele já dá o corte total e também o aterro. Aqui ele dá no mapa, né, a localização, está entre dois rios, isso aqui é um acesso para uma PCH, e aqui ele te dá a parte da elevação, né? Então, em preto é o terreno natural, e o azul é o aterro, e o vermelho é o corte para a gente melhorar o acesso. Aqui ele está melhorando bastante, sabe? Ele está tirando essa rampa aqui, suavizando ela, está em 16% ainda, e aqui ele está usando esse volume cortado para distribuir ao longo do trajeto. Aqui a gente tem as seções, né? As seções de corte e aterro, né? Nas suas estacas, que a gente consegue observar aqui ao longo do trecho o que está acontecendo, né? Então aqui é um corte e lá um aterro. Aqui a gente está cortando bastante, né? Você deixa aqui, ó, está cortando 7,28. Então, essas análises são interessantes para a gente fazer, por isso que eu gostei de colocar bastante gráfico aqui. Volumes, né? A gente corta inicialmente e está vendo que a gente distribui ao longo dos dois trechos ali, tá? Aqui é a distribuição do corte e a questão do aterro no diagrama de balanço de massa. E, por fim, quase por fim, né? Mas não por fim, a tabela, né? Então, a gente tem a tabela aqui com todos os pontos a cada 20 metros e a gente consegue filtrar isso de uma maneira bem fácil aqui e analisar o que está acontecendo em cada estaca, em cada parte do acesso. E agora, por fim, seria a exportação, né? Você vai ter essa tabela em Excel ou um tipo relatório download de HTML. E aí você vai ter toda essa análise feita de uma forma bem simples e rápida, né? Então, assim, essa é uma aplicação que eu quis fazer, resolver esse problema de uma forma mais rápida. Se vocês tiverem algum feedback de melhoria ou então de sugestão, manda aqui para o meu e-mail, ele está aqui embaixo. E se também tiver algum desafio, alguma coisa que fala, ó, estou com esse problema aqui, podemos resolver de alguma forma, a gente tenta descobrir alguma forma de resolver ou até ajudar nessa solução. Bem, o vídeo, o objetivo realmente era mostrar isso, um problema de engenharia que acabou resultando numa aplicação web feita em menos de 3 horas, vamos dizer assim.